All the Young Dudes, capítulo 86, quinto ano, Doce 16. Terça-feira, 9 de março de 1976. Foi um milagre de proporções épicas que nenhum deles foi pego, e ainda mais milagroso que sua pegadinha ocorreu sem problemas no dia seguinte, resultando em uma manhã de folga enquanto Filch lidava com o fedor terrível. O resto das aulas ocorreram ao ar livre, sob o sol do início da primavera, o que para os marotos foi uma vitória. Além disso, Sirius mal conseguiu conter sua alegria quando todos voltaram para suas salas comunais naquela noite para encontrar um aviso fixado no quadro de cortiça, lembrando aos alunos que cães não estavam na lista de animais de estimação aceitos em Hogwarts. Isso causou uma grande confusão entre o resto dos alunos, é claro. Eu nunca vi um cachorro. Quem tem cachorro? Se um dos Sonserinos trouxer um cachorro, quero trazer meu coelho de casa. Acho que vi um no terreno, na verdade. Talvez seja um vira-lata. Desnecessário dizer que Sirius e James estavam com o melhor dos humores. Vou farejar ele pra fora, Sirius anunciou. Aposto que ele tá bem debaixo dos nossos narizes, James riu. Pode estar mais perto do que pensamos. Remus também riu, tentando mascarar seu desconforto. Sirius até agora não disse nada sobre a meia hora naquele armário de vassouras. Remus só podia presumir que... Sirius não viu nada fora do comum e, na verdade, Remus estava mais uma vez pensando demais nas coisas. Provavelmente. Ou B. Sirius agora sabia tudo sobre Remus, seus desejos mais sombrios e segredos mais profundos, e preferia não falar sobre isso porque a coisa toda era muito embaraçosa. Menos provável, mas mais assustadora. De qualquer forma, Remus se dedicou a seus deveres escolares, às suas obrigações como monitor e, no geral, a ser um aluno modelo. Isso pelo menos garantia que ele estivesse fora do caminho de Sirius. Sirius, evidentemente, decidiu fazer o oposto. Ele nunca foi exatamente o melhor em seguir regras, é claro, mas até James admitiu que neste ano Sirius parecia estar tentando quebrar algum tipo de recorde. Black estava em detenção quase todas as noites, raramente concluía seu dever de casa, embora pudesse fazê-lo com um braço amarrado nas costas se quisesse, e dividia o resto de seu tempo entre fazer travessuras e ver até onde poderia enfiar sua língua na garganta de Mary MacDonald. Não que Mary parecesse se importar muito. Estava tudo bem. Tudo do jeito que deveria ser. Mas não era fácil. Assim como era um alívio estar longe da única pessoa com quem ele não conseguia ser sensato, também era muito angustiante ficar longe da única pessoa com quem ele não conseguia ser racional. Marlene e Lily eram adoráveis, gentis, engraçadas, inteligentes e generosas, mas não eram um substituto para os marotos. Ele até tentou passar um pouco mais de tempo conversando com Christopher, fazendo-lhe perguntas sobre sua casa ou sobre as músicas de que gostava. Foi pior do que ele esperava. Christopher era um bruxo puro sangue, que não conhecia nenhuma música trouxa e não parecia interessado em ouvir nenhuma. Além disso, ele havia percebido seu erro em estragar a surpresa de aniversário de Remus e não parava de se desculpar, o que era incrivelmente irritante. Remus já havia prometido a James que ficaria surpreso quando a festa fosse revelada em sua homenagem. Ele tentou dissuadi-los, é claro, mas ele vinha implorando por moderação desde o primeiro ano e sabia que provavelmente não conseguiria. Não faça um alvoroço por minha causa, ele disse no jantar do dia anterior. Lily vai enlouquecer. Errado, disse James presunçosamente. Lily enviou metade dos convites. Convites? Sim, tivemos muitos interessados. Consideramos cobrar a entrada, na verdade, Sirius explicou, os olhos brilhando sobre a mesa. Remus olhou para sua comida rapidamente. Havia decidido não fazer contato visual com Sirius nunca mais. Não seria fácil, mas era o único jeito. Disso ele estava convencido. Sua pequena gangue da biblioteca queria vir. James continuou. E eles não são todos grifinórios, então tivemos que abrir para outras casas. Então, é esse grupo estranho do sétimo ano que disse que você é uma lenda total. Não tenho ideia do que se trata. Você tem uma vida dupla secreta ou algo assim, Moony? Remus encolheu de ombros.
Ele ainda tinha alguns alunos pedindo cigarros, embora ele não os vendesse mais. Normalmente não se importava em emprestar cigarros desde que eventualmente reembolsado. Bem, de qualquer maneira, James empurrou os óculos para cima do nariz. Você simplesmente tem fãs demais, Mooney. Não podemos decepcioná-los, podemos? Ok, mas sem bebida, Remus suspirou. É uma noite no meio da semana. Quarta-feira, 10 de março de 1976. Choveu na manhã de aniversário de Remus, mas ele não se importou. Ele acordou com uma pilha de presentes dos Potter, todos os tipos de coisas adoráveis como doces e um bolo de aniversário feito em casa, além de um caderno com capa de couro e uma pena que combinavam. Haviam cartões de todos, incluindo um do professor Ferrox, o que fez Remus corar dos pés à cabeça. No café da manhã, os marotos conduziram quase toda a escola em uma versão de Feliz Aniversário que acabou chegando a 5 bis antes de Remus tentar rastejar para debaixo da mesa para escapar. Os Sonserinos franziram o senho, o rosto da pedra impassível e um surto de joie de vivre no aniversário. Remus realmente mostrou a língua para Snape. Os marotos, então, empilharam seu prato com uma fatia de torrada para cada cobertura disponível e entregaram seus próprios presentes. Sirius e James estavam em suas vestes de quadribol, prontos para um treino matinal antes das aulas. Realmente temos que ir, Potter? Marlene choramingou, olhando para o teto encantado que estava cinza e garoava. Sim, se quisermos aquela taça, James afirmou, servindo a ela outra caneca de café. E, relembrando, depois do último sinal, temos a "Você sabe o quê?". Ele piscou para Marlene tão elaboradamente que Remus quase caiu na gargalhada. Bem discreto, Potter. Marlene ergueu uma sobrancelha. Certo, eu tenho que ir para a biblioteca, Mary disse alegremente, saindo do colo de Sirius. Tenho que devolver aquele livro de adivinhação antes que pense e mandem me pendurar e esquartejar. Vejo você depois do quadribol? Sirius perguntou, ainda segurando Mary pelos quadris. Nah, ela balançou a cabeça, os cachos saltando. Estou muito atrasada em história. Pensei em aparecer em uma das aulas de Remus. Sessões de estudo. Remus corrigiu rapidamente, com cuidado para não olhar para o casal por muito tempo. Como quiser, professor Lupin. Ela sorriu para ele descaradamente. Ei! Sirius puxou-a para chamar a atenção dela. Achei que você fosse se sentar nas arquibancadas de quadribol e fazer sua lição de casa. Bem, eu disse que eu poderia. Mary se contorceu. Mas está congelando hoje e Remus é muito bom em explicar. Ah, tá bem, Sirius disse com raiva, jogando o cabelo para fora e cruzando os braços. Faça o que quiser, não me importo. Hey, não comece com isso, Sr. Black. Mary franziu a testa. Você vai perder, isso eu prometo. Sirius não ergueu os olhos. Mary colocou a mão no quadril. Me dê um beijo de despedida, então. Sirius não se moveu. O rosto de Mary ficou sombrio. Ok, ela respondeu, com uma pequena batida de pé. Eu vou te ver quando eu bem quiser, então. E saiu marchando. Todos os outros na mesa olharam ao redor sem jeito, e agora Remus não era o único evitando o olhar de Sirius. Felizmente, Sirius estava pela primeira vez em sintonia com os sentimentos dos outros e se levantou. Vejo você no campo, ele murmurou para James enquanto saía do salão, robes vermelhos balançando atrás dele. Bem, Marlene disse, mal posso esperar para ouvir sobre isso nas próximas 2 semanas. Espero que eles façam as pazes em breve. Todos na mesa concordaram. A questão é, Mary disse a Remus mais tarde naquela noite enquanto pintava as unhas em um tom escuro e perverso de vermelho. Sirius e eu simplesmente temos personalidades de fogo, sabe? Na Witch Weekly, isso significa que nosso relacionamento tem muita paixão. Remus respondeu, tentando se desligar enquanto propositalmente começava a desenhar linhas em seu mapa astronômico. E, obviamente, paixão é muito bom em um relacionamento. Ela continuou assoprando as unhas. Quer dizer, é muito bom esse lado das coisas.
Ela sorriu para si mesma daquele jeito horrível, presunçoso, satisfeito e feliz que ela sempre fazia quando falava sobre Sirius. Mas ele precisa aprender que eu tenho minha própria vida, sabe? Quero dizer, estamos nos anos 70. É, ótimo. Remus acenou com a cabeça sem olhar para cima. Remus! Christopher apareceu ao seu lado. Você está fazendo um mapa astronômico? Posso assistir? Eu realmente não sou muito bom em astronomia, Chris. Remus respondeu, tentando se concentrar em suas falas. É melhor se você apenas ler o livro. Ah, não! Aposto que você é ótimo! Eu realmente não. Remus! Mary disse, inclinando-se sobre a mesa, sacudindo seu pincel e espalhando uma minúscula gota de esmalte vermelho em seu pergaminho. Você está me ouvindo? Eu perguntei se você sabe porque Sirius... Lupin! Lupin! Uma terceiranista saiu correndo do buraco do retrato. Perdi suas anotações sobre unicórnios, realmente, sinto muito, mas... Olá, Lupin, posso pegar um cigarro? Um sextanista apareceu. Remus franziu o rosto. Uma dor começou atrás de seus olhos. Todos podem ficar quietos? Ele disse, muito mais bruscamente do que pretendia. Ele olhou para cima e viu todos olhando para ele, olhos ligeiramente arregalados. Eu estou com dor de cabeça, vou deitar. Ele levantou. Mary disse, levantando-se também. Você não pode. Desculpa, Remus, mas os rapazes estão lá planejando. Quero dizer, fazer. Quero dizer. Ela mordeu o lábio. Eu deveria te manter aqui. Remus respirou fundo. Está bem. Vou para a ala hospitalar, então. Recusou todas as ofertas para acompanharem ele, apressando-se o mais rápido possível, o crânio latejando intensamente a cada passo. Não adiantava, ele teria que começar a ser rude com as pessoas, pelo bem de sua própria sanidade, se mais nada. Desde quando ele se tornou o melhor amigo de todos, afinal? Ele não era apenas o mesmo pirralho magricela e mal-humorado que sempre fora. O silêncio e o frio da enfermaria era tão reconfortante que Remus poderia começar a chorar. Por mais que ele normalmente se sentisse em casa no brilho vermelho e quente da sala comunal da Grifinória, era nos tons de cinza suaves da ala hospitalar que Remus se sentiu pela primeira vez verdadeiramente em paz em Hogwarts. Ele ficou lá curtindo por um momento, os olhos fechados. Se pudesse, ficaria aqui a noite toda. Olá, Remus, querido. Madame Pomfrey sorriu, saindo de seu escritório. Está tudo bem? Não. Ele realmente iria chorar. Ele engoliu em seco, desamparado, e levou o punho à testa. Remus? A enfermeira veio um pouco mais rápido, sua testa franzida de preocupação. Ela ainda era um pouco mais alta do que ele, mas eles estavam cara a cara, praticamente. Desculpe, ele engasgou, sua voz tensa e estranha enquanto lutava contra as lágrimas. Eu estou com dor de cabeça. Sente-se, Madame Pomfrey disse gentilmente, apontando para a poltrona mais próxima, ao lado de uma cama desocupada. Eu tenho a coisa certa. Ela convocou um pequeno frasco de estanho de seu escritório. Ele voou para a palma de sua mão e ela o desarrolhou e deu a ele. Tome 2 bons goles disso. Não se preocupe, é bom e doce. Seus olhos brilharam um pouco. Remus engoliu a poção e sentiu toda a tensão e dor deixar seu pescoço, a cabeça de uma vez, como água lavando. Obrigado. Ele abaixou a cabeça. Sua voz ainda estava grossa. Desculpe, eu exagerei um pouco. Querido, Madame Pomfrey cacarejou. Eu te conheço há 5 anos e nenhuma vez você exagerou. Tem certeza de que está bem? Sim, melhor agora, obrigado. Quero dizer, no geral, ela pressionou. Ouvi dizer que você tem acendido a vela pelas 2 pontas, passando muitas horas na biblioteca e tem seus deveres como monitor e a sua... sua saúde. Estou bem. Remus esfregou os olhos ferozmente. De verdade, apenas cansado. Vou pra cama agora. Feliz aniversário, Remus, a Medibruxa disse, enquanto se levantava para sair. Obrigada. Ele acenou com a cabeça educadamente. Mas então ela fez algo muito estranho. Ela estendeu a mão e o abraçou, com muita força e não por muito tempo.
Foi lindo. Se cuide, ela disse quando ele saiu. Ele voltou devagar e desejou ter uma capa de invisibilidade própria. Ajudaria muito se não tivesse que lidar com Severus o seguindo ou ter que terminar uma partida de azarações entre dois primeiranistas ineptos. Quando ele finalmente alcançou o buraco do retrato na torre da Grifinória, ele realmente queria dormir cedo. Mas claro, os marotos tinham outros planos. Feliz aniversário, Remus! A sala comunal inteira explodiu assim que ele apareceu. Eles haviam feito um trabalho incrível. Haviam fitas penduradas em cada viga, retrato e decorações e confetes generosamente espalhados sobre todo o resto. Alunos e amigos de Remus de todas as casas e anos sorriam de volta para ele. Um bando de fadas de verdade flutuando sobre suas cabeças. As mesas estavam repletas de sanduíches, bolos, pastéis e salgadinhos, além de uma enorme tigela de ponche de aparência muito suspeita. Ele sorriu o mais amplamente que pôde ao entrar na sala. Meu Deus! Ele disse, esperando estar fazendo uma boa cara de surpresa. Vocês são loucos. Eles riram e ansiosamente o conduziram para a sala, onde ele se viu cercado por aplausos e tapinhas nas costas e votos de aniversário. O toca-discos começou a tocar, e a festa de 16 anos de Remus começou para valer. Acho que está maior que a festa de Sirius, disse James, entregando a Remus um copo de ponche de aparência arroxeada. Mas não diga a ele que eu disse isso. Não sei por que todas essas pessoas estão aqui, Remus respondeu, olhando ao redor surpreso. Todos de cada uma de suas classes, seu grupo de estudos, algumas pessoas com quem ele havia falado apenas algumas vezes antes. Porque você é Moony, obviamente. O rosto aceitável dos marotos. James o cutucou. Uau, olhe para Evans. Lily estava linda em uma mini saia marrom e sandálias de cunha alta. Ela estava dançando com Mary e Marlene em um pequeno grupo de 3, rindo e levantando as mãos acima da cabeça. Por favor, me diga que alguém confiscou sua vassoura essa noite. Remus disse para James, que riu bem-humorado. Não se preocupe, não estou planejando ficar bêbado de novo tão cedo. Vou tentar me fazer de difícil essa noite. Ela vai gostar disso, Remus respondeu. Ele examinou a sala em busca de Sirius, que parecia estar desaparecido. Lá estava Peter, aninhado em uma poltrona com Desdemona. Lá estava Christopher, tendo uma conversa muito séria com uma garota do 3º ano da Corvinal, ocasionalmente erguendo os olhos para sorrir para Remus. O resto do time de quadribol da Grifinória estava amontoado em torno do ponche, desafiando um ao outro a beber shots cada vez mais fortes. Nada de Sirius. James deve ter visto ele olhando. Ele está deprimido em algum lugar por causa da Mary, ele explicou. Eu disse que se ele não fosse se animar, era melhor não descer e acabar com a animação de todo mundo. Eu levei alguns drinks para ele, mas não está funcionando. Ah, certo. Ainda não fizeram as pazes, então? Remus observou Mary ainda dançando, chamando a atenção de quase todos os garotos do salão. Parece que não. Achei que se eu fosse mais firme talvez ajudasse, mas não sou tão bom nisso quanto você. Então ele está emburrado. Mas não ligue para ele, Moony, aproveite sua festa. Ele tentou. O bolo que a Sra. Potter mandou era glorioso. Chocolate saboroso com glacê branco e granulado colorido. As velas foram encantadas para queimar a noite toda sem pingar cera, e só se apagaram por alguns instantes depois que Remus assoprou. Ele não dançou, embora Marlene e Lily tenham tentado arrastá-lo algumas vezes, mas ele se misturou, agradecendo às pessoas por terem vindo e tendo uma boa conversa com os alunos do 7º ano sobre quais Niems fazer. Você deveria ser professor, um deles disse, o que Remus achou muito gentil, mas completamente insano. Devia ser quase meia-noite quando ele deu um tapinha no bolso de trás em busca do maço de cigarros e descobriu que haviam sumido. Suspirando, ele pensou em deixar para lá, mas ele tinha bebido o suficiente agora e realmente queria fumar mais do que qualquer coisa.
Ainda havia uma caixa no fundo de seu baú, se Sirius não os tivesse roubado. Ele decidiu ir e olhar. No meio da escada, ele esbarrou em James novamente. Desculpa, Mooney, o garoto de cabelo preto disse, parecendo um pouco bêbado e um pouco irritado. Ele está descendo agora. Remus olhou por cima do ombro de James para ver um Sirius carrancudo seguindo-o escada abaixo. Não vai para a cama, vai? Perguntou James. Não, Remus balançou a cabeça, quase ficando mudo. Cigarros. Péssimo hábito, James disse com um sorriso torto. Ele olhou por cima do ombro. Vamos então, Black? Só um segundo, Sirius disse, olhando para Remus. Eu só quero dizer feliz aniversário pro Mooney. Tudo bem, mas se apresse, James disse, balbuciando. Remus, diga a ele para engolir seu orgulho estúpido e maldito, descer lá e beijar Mary, hein? Ok, pronto. James empurrou a porta e por alguns segundos, luz e ruído invadiram a escada, antes de silenciar novamente quando ele fechou atrás de si. Sirius e Remus estavam sozinhos. Feliz aniversário, Mooney, Sirius disse, descendo alguns degraus para ficar no mesmo nível de Remus. Valeu. Remus sorriu, tão casualmente quanto pôde. Você está bem? Sim, tá tudo bem, Sirius disse, embora fosse claramente uma mentira. Ele estava brincando com um copo vazio. Desculpa se eu estraguei sua festa. Você não estragou, está ótima. Que bom. Silêncio. Sirius olhou para baixo e depois para Remus novamente. James acha que eu preciso ir fazer as pazes com Mary. É provavelmente uma boa ideia. Você acha? Bem, sim. Remus estava confuso. Você gosta de Mary, eu pensei. Sirius deu de ombros, olhando para Remus novamente. Os olhos azuis escuros, salpicados de prata gélida e afiada. Seus lábios estavam brilhantes e vermelhos de tanto beber, e ele tinha aquele olhar ligeiramente petulante que tinha quando não estava sorrindo. Remus quase quis desviar o olhar. Ele era tão lindo. Não poderia estar certo olhando um para o outro assim, não poderia terminar bem. Eu gosto da Mary, Sirius disse, inclinando-se levemente para frente. Sirius podia sentir sua respiração em sua pele. Então vai lá e beija ela, seu idiota, Remus disse, apressado, tentando dar um passo para trás, mas batendo contra a parede atrás dele. Realmente era uma escada estupidamente estreita. Era uma situação muito parecida com o armário de vassouras. Eu vou, Sirius disse, mordendo o lábio novamente. Oh, Deus, Remus pensou. Eu vou em 1 minuto. Remus engoliu em seco. Você já beijou alguém, Remus? Não, você sabe que não. A mentira veio facilmente agora. Sirius acenou com a cabeça, olhando para ele novamente, aquele olhar avançado e conhecedor. Não é tão assustador quanto você pensa, Sirius disse. Remus não aguentou. Ele pode nunca saber o que aconteceu com ele naquele momento. Era tudo demais e ele agarrou a nuca do outro garoto e o puxou para frente, pressionando seus lábios com força contra os de Sirius. Foi assustador e incrível, ainda mais quando Sirius começou a beijá-lo de volta, abrindo os lábios e permitindo que Remus deslizasse sua língua dentro. Foi tudo ao mesmo tempo surpreendente, incrível e familiar. Ele não conseguia pensar, era como se todos os neurotransmissores em seu cérebro tivessem entrado em curto-circuito ao mesmo tempo, estalando e chiando, enviando faíscas. Sim, foi o único pensamento coerente que ele teve. Sim, 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 sim. Eles voltaram a si ao mesmo tempo, ambos se afastando. Remus puxou a mão de volta, Sirius olhou para ele com os olhos arregalados. Remus desviou o olhar primeiro. É melhor eu... Sirius começou a voltar para a sala comunal. Sim, eu só estava... Remus recuou, subindo as escadas. Sirius desapareceu de volta para a festa e Remus exalou profundamente, sentindo que poderia afundar no chão. Ele passou os dedos pelos cabelos e limpou a boca. Ele esfregou os olhos e lutou contra a vontade de socar a parede. Ele estava de brincadeira? Sirius pensaria que estava completamente louco, ou pior, nunca havia feito nada parecido antes. Talvez ele estivesse louco. Tinha que pedir desculpas, tinha que consertar antes que Sirius contasse a James, antes que todos soubessem.
Remus ajeitou a camisa e desceu as escadas na esperança de alcançar Sirius para se desculpar, explicar de alguma forma. Ele voltou a entrar na sala comunal ainda vibrante, com luz e música, e viu algo que o fez parar. Ele se encolheu, incapaz de desviar o olhar. Sirius estava beijando Mary. Ele a empurrou contra a lareira de mármore e parecia que ela estava empurrando contra ele com igual ferocidade, seus corpos pressionados juntos, cabeças balançando. Os braços dela estavam pendurados ao redor do pescoço dele, os dedos finos e escuros enrolando em seu cabelo. Todos aplaudiram e gritaram alegremente. Remus girou nos calcanhares e marchou direto de volta para a torre. Ele ignorou James e Peter, que planejavam ir para a cozinha em busca de mais suprimentos. Apenas balançou a cabeça, mudo, e continuou subindo as escadas para o quarto. Ele fechou as cortinas em volta da cama e se deitou, sentindo-se estranho. Ele cobriu o rosto com os braços e pensou nos dois juntos. Ele pensou nos olhos de Sirius e na curva dos quadris de Mary até cair em um sono profundo. Notas do capítulo. A expressão joie de vivre significa alegria de viver, quando se está sendo levado pela excitação de uma festa e fica animado e excitado, por exemplo. Acendendo a vela pelas duas pontas é uma expressão que significa estar muito estressado, atarefado, quando programamos muita coisa no mesmo dia e nos sobrecarregamos. Oi, gente, agora uma nota minha da pessoa que tá gravando essa podfic. Primeiramente, eu tive que gravar esse capítulo algumas vezes, porque eu ficava, tipo, dando risadinhas. E eu amo esse capítulo. Meu Deus, eu acho que esse provavelmente é o meu capítulo favorito da fic inteira. Eu amo, 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 amo. Então espero que eu tenha feito justiça a ele de alguma forma. Enfim. Bom, agora uma coisa um pouco mais importante. As gurias que traduziram, elas traduziram a fic inteira, então a perspectiva do Remus, e mais os textos extras, que tem umas perspectivas de outras pessoas, e o epílogo e tudo mais. E elas foram botando essas perspectivas e esses capítulos extras ao mesmo tempo que elas traduziam a fic, da perspectiva do Remus, e iam botando, tipo, intercalado na ordem cronológica, digamos assim. Eu tomei uma decisão executiva de não fazer assim. Então, primeiro eu vou gravar toda a fic do ponto de vista do Remus, e depois que tiver terminado todos os 188 capítulos, aí sim eu vou gravar o epílogo, vou gravar os capítulos de Natal, vou gravar os povs dos outros personagens, e assim por diante, porque, na minha opinião, faz muito mais sentido quando tu lê primeiro o POV do Remus e depois lê esses capítulos extras. Enfim, então, se vocês quiserem, por algum motivo, ler esses capítulos extras antes, saibam que na tradução, no AO3, tá tudo em ordem cronológica, então o capítulo na tradução do AO3, logo depois desse, é esse capítulo da perspectiva do Sirius. Mas eu não vou gravar ele agora, eu vou deixar pra gravar só depois, quando eu terminar a fic inteira. Enfim, é isso. Muito obrigada por estarem acompanhando. Eu amo, 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 amo quando vocês deixam comentários. Eu me sinto conversando com amigos sobre isso, então muito obrigada. E espero que vocês estejam gostando. All the Young Dudes, capítulo 87, quinto ano, manhã seguinte. Aviso: uso de drogas, maconha. Quinta-feira, 11 de março de 1976. Olá, Grant. E aí, Remus? Como você vai? Como eu vou? Como vai você, bobinho? Você quem está tendo uma conversa imaginária comigo. Sim, desculpa por isso. Tudo bem, não estou ocupado. Eu nem sou real. Você é real, eu só não consigo falar com você na vida real. Eu nem sei onde você tá. Não posso fazer nada sobre isso. E aí? Eu beijei Sirius. Puta merda! O que devo fazer? Como eu deveria saber? Eu não te disse pra você não fazer isso? Sim, mas ele me beijou de volta, por 1 minuto pelo menos. Tem certeza que apenas não imaginou isso? Sim. Remus desistiu naquele momento. Mesmo acordado, continuou deitado na cama desde, pelo menos, 5 da manhã, alternando entre entrar em pânico e explodir de alegria.
Ele tinha que estar louco, maluco, sem juízo, completamente perdido. Ele pensou que falar com outra pessoa poderia ajudar, mas com quem ele poderia falar tão cedo? Especialmente quando se tratava de um segredo que poderia muito bem fazer com que ele fosse expulso, pelo que Remo sabia. Incapaz de encontrar uma solução conversando com uma pessoa imaginária, ou pelo menos uma versão imaginária de uma pessoa real, ele voltou à sua diversão anterior, que era um pouco menos construtiva. Tentando reviver os 3 minutos da noite anterior, quando estava na escada com Sirius, sem reviver a parte em que os dois fugiram um do outro. Estava arrependido? Era muito cedo para saber. Por um lado, Remus podia muito bem ter arruinado a melhor amizade que tinha ou teve. Por outro, foi um beijo bom pra cacete. Na experiência limitada de Remus, fazia sentido pensar que, mesmo que você gostasse insanamente de alguém, isso não significava que, quando finalmente se beijassem, seria tão bom quanto imaginava. E Remus sabia que, às vezes, tinha uma imaginação muito vívida, mas Sirius era Sirius. Não havia nada decepcionante sobre isso. Na verdade, tinha sido perfeito. Contanto que fingisse que a última parte não aconteceu. Sufocando um gemido, ele se repreendeu e tentou pensar racionalmente. Pense como uma redação. Exponha todos os fatos e apresente seu argumento. Então, os fatos. A. Remus Lupin tinha beijado Sirius Black nos lábios. B. Sirius Black não lhe deu um soco imediatamente. C. Sirius Black tinha beijado Remus Lupin de volta, apesar do que Grant imaginário tinha a dizer. D. Sirius Black também beijou Mary MacDonald imediatamente depois e com considerável vigor. E. Sirius Black não tinha voltado para a cama. Merda! Merda! Bosta! Merda! Remus saiu da cama. Não adiantava ficar deitado virando de um lado para o outro. Ele tinha que sair da torre. A cama de Sirius estava vazia à sua esquerda. Se ele não estivesse lá, provavelmente estava lá na sala comunal. Por precaução, Remus pegou a capa de James. Ele era bom em ficar quieto e se mover sem fazer barulho, mas não precisava se preocupar. Sirius estava morto para o mundo, deitado no sofá, a cabeça jogada para trás, a linha perfeita de sua mandíbula exposta. Mary estava enrolada contra seu peito, uma concha de retalhos jogada sobre os dois. Remus passou correndo, querendo ir para o mais longe possível. O banheiro dos monitores era provavelmente uma das partes mais estranhas do castelo. Remus pensou que os alunos mais velhos estavam zoando com a cara dele quando, no trem em setembro, lhe deram a senha. Ele fora uma vez, apenas uma vez no primeiro semestre, mas não havia conseguido nem ao menos pensar em realmente remover todas as suas roupas em uma sala tão grande e aberta. E se alguém entrasse? No entanto, naquela manhã em particular, era o único lugar que ele tinha certeza que não seria encontrado. Mesmo que os marotos decidissem usar o mapa, eles não poderiam vir e encontrá-lo sem a senha. Ele chegou ao quarto andar e sussurrou, completamente limpo, na entrada, antes de entrar. Ninguém estava lá, era muito cedo. Ele sempre se perguntava se havia algum tipo de mecanismo para impedir que alguém entrasse enquanto você estava no banho. Ele não tinha visto nenhuma evidência disso e optava pela opção mais segura. Tirando a roupa e ficando apenas de boxer e regata, Remus abriu a torneira e bombeou um monte de bolhas na banheira do tamanho de uma piscina olímpica, antes de deslizar para dentro ainda de cueca. O banheiro era um dos cômodos mais bonitos do castelo, Remus reconheceu. Tudo era mármore branco, limpo, as torneiras douradas cintilantes. Os vitrais retratavam uma série de lindas criaturas marinhas cintilantes. Um cheiro adorável de tangerina estava subindo dos grandes montes de espuma branca e Remus finalmente começou a relaxar. Ele nunca aprendera a nadar. Os meninos de St. Edmunds tinham aulas gratuitas nas piscinas locais, mas a diretora não o deixava ir. Ele não se importou, não queria que os outros meninos vissem suas cicatrizes, mas agora que estava mais velho, pensou que gostaria de aprender. Sirius uma vez havia falado sobre as férias em família no sul da França, onde o mar era quente o suficiente para se banhar. Remus não conseguia imaginar isso. O único mar que ele já havia visto foi em Southend e uma vez em Margate.
Era muito frio, de uma cor verde acinzentada, suja. Não era o azul cristal que Sirius havia descrito. Ainda assim, Remus sabia flutuar. Ele se deitou de costas e olhou para o teto abobado. Se divertindo? Na verdade, não. Então, se ele retribuiu o beijo e depois saiu correndo e beijou Mary, onde isso deixa as coisas? Eu não sei, não é? É por isso que você deveria me ajudar a descobrir. Tudo bem, acalme suas tetas. Você não diz isso, Sirius diz isso. Olha, eu estou fazendo o meu melhor, já te falei, nem sou real. Talvez eu beije muito mal. Talvez. O Grant real é muito mais legal do que você, sabia? Sim, de quem é a culpa? É você quem está falando sozinho, seu maluco. Encontre alguém real para conversar. Remus suspirou carrancudo. Você poderia beijar mal e não saber? Provavelmente. Ele não tinha experiência o suficiente para saber, mas parecia que tinha sido ruim. Pareceu que eles se encaixaram. Ele me beijou de volta. Remus sabia, no fundo, que não tinha nada a ver com como ele fez, e sim o fato de ele ter feito. Ele sabia, mas não estava pronto para lidar com isso ainda, nem mesmo com uma pessoa imaginária. Se fosse ser totalmente sincero, Remus sabia que Sirius tinha todo o direito de fugir, ficar chocado, confuso ou até assustado, e havia um tipo louco de lógica Sirius Black por trás de beijar a primeira garota que ele conseguiu encontrar logo depois de algo assim. Mais uma vez, Remus foi confrontado com a imagem de Sirius pressionando Mary contra a lareira. Aquelas mãos na cintura dela que estiveram na cintura dele apenas momentos antes, e involuntariamente esqueceu-se de se manter flutuando. Gaguejando e sufocando enquanto afundava, Remus voltou à superfície e voltou a tossir, a espuma laranja espalhando-se por toda parte. Remus, é você? A voz de uma garota ecoou pelo chão do banheiro. Ele lutou para tirar o cabelo do rosto, piscando, e identificou o contorno borrado de Lily Evans em um roupão alcochoado rosa. Remus esfregou os olhos com força, seus pés encontrando o chão, e desengasgou. Oi, Lily. Cristo, você está bem? Achei que teria que mergulhar e te salvar. Perdi o equilíbrio. Eu não posso acreditar que você me ganhou no banho. Pensei que seria a primeira a acordar. Estou com uma dor de cabeça terrível. Lily esfregou a testa com uma expressão de dor. Sim, a ressaca tá forte. Remus respondeu, embora se sentisse bem. Eu já estava saindo. Você se importa em se virar? Ah, tá bem, desculpa. Lily sorriu, virando as costas. Remus se moveu para o lado e se levantou da água quente com alguma relutância. Se sentiu bobo e infantil, pedindo a ela para não olhar. James ou Sirius provavelmente não se importariam. Pegando uma toalha, a enrolou em torno de si mesmo, sobre os ombros, ao invés de em volta da cintura. Isso não era exatamente viril, mas ele não precisava de Evans lhe questionando sobre suas cicatrizes, além de todo o resto. Ok, ele disse, correndo para um cubículo de troca. Ele ouviu Lily abrir as torneiras novamente e um cheiro doce de lavanda encheu a sala, enquanto ele se secava e colocava o uniforme. Então, para onde você foi na noite passada? Lily chamou acima do barulho de água corrente. A festa deve ter ido até pelo menos umas 2 da manhã. Potter estava tão bêbado. Devo ter ficado um pouco bêbado. Remus respondeu. Fui para a cama à meia-noite. Fraco. Lily brincou. Ele ouviu as torneiras sendo fechadas e um leve respingo quando ela entrou no banho. Mesmo assim, ela continuou, pelo menos Sirius e Mary se reconciliaram, hein? Sim, sorte a nossa. Ele respondeu uniformemente, saindo de sua baia. Lily estava balançando na outra extremidade da piscina, seu cabelo ruivo preso no topo de sua cabeça, rodeada por um mar de espuma roxa. Ela sorriu para ele. Biblioteca, ele disse, sentindo-se estranho, totalmente vestido no banheiro quente e úmido. Claro, ela riu e brincou. Onde mais iria? Ah, você viu aquele aviso na sala comunal? Não, ele balançou a cabeça. Ele não tinha olhado para mais nada além de Sirius na sala comunal. A data das reuniões sobre carreiras com McGonagall, meados de abril. Ah, ótimo. Remus sentiu seus membros ficarem pesados. Obrigada. Foi um alívio sair do banheiro quente e, em vez da biblioteca, Remus decidiu sair um pouco.
para as estufas e ao redor, talvez. Às vezes haviam alguns lufanos por lá vendendo maconha, e embora fosse dia de semana e ainda não tivesse tomado café da manhã, parecia uma ideia muito boa. Isso é tudo culpa sua, você sabe? Como assim? Se você não tivesse me beijado no verão passado, eu ainda seria perdido, confuso, normal. Isso é uma maldita de uma mentira e você sabe disso. Queria transar é a única coisa normal em você. Justo. Você está feliz por eu ter te beijado. Você amou cada minuto. Sim. Você só está irritado porque Sirius não reagiu da maneira que você reagiu. Sim. A questão é, por que diabos você esperaria que Sirius agisse como você? Por que de fato? Esse foi o primeiro conselho útil que o Grant imaginário deu e Remus se agarrou a ele. Sirius faria o que Sirius precisava fazer. Não cabia a Remus decidir. Se parabenizou por ser muito maduro em relação a tudo isso. Afinal, ele pensou, pelo menos está feito agora. Pelo menos ele sabia como era. Seria possível sobreviver para sempre? Ele se perguntou com um beijo. Felizmente, haviam de fato 3 lufanos sentados na grama atrás das estufas, 2 meninas e um menino. Sorriram para ele daquele jeito amistoso e estúpido que dizia que haviam começado cedo. Com palavras gentis e lentas, o parabenizaram pela excelente festa. Ele se sentou com eles até que não pudesse mais ignorar suas pontadas de fome e cambaleou de volta ao castelo, tonto para o café da manhã. Aqui está ele! James gritou enquanto Remus tomava seu lugar à mesa. Peter, que tinha a cabeça entre as mãos e parecia um pouco verde, gemeu. Não tão alto, Prons, estou te implorando. Ah, coma seus ovos, você se sentirá melhor. James sorriu. Remus empilhou seu próprio prato com 2 ovos fritos, 2 salsichas, uma pilha de feijão cozido, 3 fatias de torrada, 2 fatias de tomate frito e 3 fatias de bacon. Se sentia muito calmo e confortável agora. Poderia dizer a si mesmo que tinha sido o banho, mas obviamente não fora. Não sei dizer se você está de ressaca ou se é apenas aquele seu metabolismo incrível. Marlene fez uma careta para o prato dele. Um pouco de ambos. Remus encolheu os ombros, acomodando-se. E mais alguma coisa. James balançou o dedo. Já esteve nas estufas, Mooney? É assim que você deseja entrar no seu 16º ano? Sim. Remus disse de boca cheia. Sirius estava lá, é claro, mas ele não havia dito nada ainda. Estava apoiando a cabeça sonolentemente em um cotovelo, segurando uma grande caneca de chá com leite. Remus o encarou intensamente, desejando que ele olhasse para cima, mas ele não o fez. Mary não estava em lugar nenhum. MacDonald está sendo uma covarde, explicou Marlene, fingindo que está doente, embora todo mundo viu ela tomando uma grande garrafa inteira de cerveja da bruxa sozinha. Ela tomou? Remus disse. Uau, impressionante. Ela provavelmente merece uma folga, então, ele disse, sinceramente. Estamos todos nos sentindo mal, no entanto, disse Marlene. Evans vomitou por pelo menos 1 hora antes de dormir. Ela está bem? James perguntou, escandalizado. Sim, eu a vi esta manhã no banheiro dos monitores. Remus disse, engolindo seu bocado. Ela está bem. No banheiro, hein? James ergueu uma sobrancelha. Você tem que parar com seus modos mulherengos, Remus. Dê uma chance ao resto de nós. Ah, sim. Esse sou eu. Remus bufou. O Casanova da Torre da Grifinória. Ele só disse isso para fazer James rir, mas a cabeça de Sirius finalmente se ergueu. Seus olhos pousaram nele. Havia uma carranca quase imperceptível franzindo sua testa. Ele olhou para Remus como se ele fosse um encantamento que ainda não sabia como pronunciar. Remus olhou de volta firmemente, permitindo seu julgamento. Ele permitiria qualquer coisa a Sirius. Mais um momento e tudo acabou. Sirius desviou o olhar sem dizer nada. Notas do capítulo. Casanova foi um escritor italiano conhecido por ser um mulherengo. Uma aura mágica envolve toda a sua vida de debochado, libertino, colecionador de mulheres, escroque e conquistador, emperdenido que percorria os bordéis de Londres todas as noites para ter relações com mais de 60 meretrizes.
Aquele homem que conseguiu fugir das masmorras do Palácio Ducal de Veneza com uma fuga rocambolesca pelos telhados do palácio, depois de estar prisioneiro durante 16 meses.